Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos se chegando. Esperando o pessoal entrar, as pessoas chegarem. Boa tarde. Bom, já tem algumas pessoas online, enquanto as outras pessoas ainda vão chegando. Ao longo do vídeo a gente vai contextualizando um pouco mais. Eu sou Ana Marta Lima, sou instrutora de Mindfulness, sou representante da iniciativa Mindfulness aqui na Bahia, tô falando de Salvador. E essa live, como tantas outras que a gente tem feito, né, na semana passada a gente começou esse movimento de reunir nossos instrutores ao redor do Brasil para a gente conversar um pouco sobre Mindfulness e guiar algumas práticas online. Todos os dias, às 17 horas, a gente vai estar aqui juntos. Alguns instrutores vão estar juntos aqui, trazendo, né, compartilhando nosso conhecimento, nossos estudos, nossos pensamentos e algumas práticas que possam ajudar nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, né? E de tantas outras inseguranças que a gente pode estar vivendo nesse momento. Hoje eu vou começar com Dani Araújo, que é uma das instrutoras da iniciativa Mindfulness, do Sermente Mindfulness. Vou convidá-la para entrar aqui na live. A gente vai fazer uma prática breve. Nessa semana a gente vai estar... Oi, Dani, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem por aí? Por aqui tudo bem, e por aí? Tudo bem. Tava falando que essa semana a gente vai estar também, né, continuando com as lives às 17 horas, sempre dois instrutores, no caso duas instrutoras, para a gente conversar um pouco, praticar. Então acompanhem, divulguem e compartilhem esses momentos com a gente aqui, né? Eu acho que a gente já podia começar a fazer uma prática de chegada. O que você acha? Eu acho que eu vou guiar uma prática bem curtinha para a gente centralizar a nossa atenção aqui nesse momento. E depois a gente conversa Maravilha. um pouco. E quem sabe, se der tempo, a gente faz mais seguir uma prática no final, tudo bem? Uhum. Então tá. Então, você que tá aí, vai encontrando a postura confortável e alerta ao mesmo tempo. Acho que já tá chegando gente da Bahia aí, pelo que eu vi. Se deseja, feche os olhos ou então escolha um ponto para fixar o olhar e evitar as distrações visuais. Então, deixe que seu corpo se estabilize na posição que você escolheu. Aos poucos, vá trazendo sua atenção para o seu corpo, notando as sensações ao longo do seu corpo e permitindo que sua atenção vá até lá, essa região do corpo notada. Percebendo, entrando em contato com sensações como toque,
pressão, pulsação, tensão, temperatura, qualquer sensação. Levando gentilmente sua atenção para o seu próprio corpo, aqui e agora. Observe sensações dos seus pés, talvez o toque dos pés no chão, ou no sapato, na sandália. Leve sua atenção para o pé direito, esquerdo, sol dos pés, dedos. Talvez você possa notar também as sensações nas suas mãos agora. Palmas das mãos. Talvez você possa levar sua atenção para o seu rosto, notando as sensações presentes no seu rosto. Entrando em contato com o seu corpo. E tomando 3 respirações lentas, profundas, sem pressa. Respirar fundo não é necessariamente respirar forte, apenas observe os movimentos da respiração. Perceba a sua respiração encontrando o seu ritmo natural, o seu fluxo natural. Aos poucos, vá abrindo seus olhos, ainda sem se mover. Notando o ambiente em que seu corpo se encontra. E aos poucos, vá finalizando a prática. Talvez renovando sua intenção de estar presente aqui nessa live. Tudo bem? Eu espero que sim. Quem estiver online aí e quiser mandar perguntas, dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Dani, Quem quiser comentar o que notou também durante a prática, pode colocar nos comentários também. A gente vai comentando também de volta. Enquanto isso, Dani, você queria que eu me dizer o tema específico que eu possa fixar aqui no comentário para as pessoas que forem entrando saberem? Sim. Então, o tema que eu convidei a gente para conversar hoje é sobre como manejar os pensamentos. Ótimo. Eu coloquei esse nome lidando com os macaquinhos do sótão, ou cuidando dos macaquinhos no sótão. Eu já vou fixar. Ah, Marcela chegou. Oi, Marcela. Gostoso é que a gente é instrutor do Brasil inteiro e a gente conhece pessoas do Brasil inteiro que estão vindo, né? Então, a Marcela lá do Espírito Santo, tem pessoal na Bahia, pessoal de São Paulo, pessoal de vários lugares. Isso é muito legal, né? A internet faz isso. Bom, Dani, e aí? O que você queria conversar com a gente sobre nossos pensamentos, sobre essa mente que fica sempre produzindo e a gente fica meio perdido às vezes entre tantos pensamentos, né? Pois é, então, essa é uma questão que eu tenho notado, especialmente assim, né, com algumas pessoas que têm chegado até mim procurando a minha ajuda profissional e também com pessoas que são do meu círculo pessoal, de amizades, de conhecidos,
o quanto as pessoas estão passando a sofrer muito mais com as preocupações, com esses pensamentos, com essa angústia, com o sofrimento, com as notícias que as pessoas têm lido, recebido, né? E o efeito que isso está tendo acumulativamente com as pessoas. Eu acho que a essa altura, né, desde do começo aí da pandemia, a gente já está nessa fase do recolhimento do distanciamento social há cerca de um mês. Isso me parece que está começando a pesar para as pessoas. Você tem notado isso também, Ana Marta? Tenho notado, sim. Tenho notado também não só essa demanda tem surgido, né? Mas tem tido bastante uma confusão de eu devo me preocupar ou não devo me preocupar. Afinal, as coisas mudam semana a semana também, né? As informações novas vão chegando semana a semana. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de adaptação que é imediato, é sempre imediato, né? Então, acho que uma coisa que a gente podia conversar um pouco era sobre planejar um futuro que a gente vai precisar planejar, ao mesmo tempo manejar essa preocupação exacerbada de uma maneira que a gente não receba tantos impactos de coisas talvez desnecessárias antes do tempo, sabe? Acho que fica essa grande confusão. Preciso me planejar, só que isso me leva para um lugar de preocupação intensa que me deixa ansiosa e eu acabo, como a gente sempre comenta, né, de acabar buscando alternativas a curto prazo para a gente se aliviar das nossas dores, sabe? Eu tenho percebido bastante isso, essa diferença. Tentar diferenciar, né? Se eu não me preocupar, eu não me protejo. Se eu não planejar, o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro, com o meu futuro, né? Mas como isso não virar uma preocupação ruim pra gente, né? Eu acho que isso é uma questão que tem surgido bastante, assim. Sim, né? E eu acho que isso que você colocou é muito importante, né? Porque o se eu não me preocupar, eu não me protejo, o que a gente vê é que a mente da gente se preocupa por uma razão. Ela aprendeu a se preocupar por uma razão. Isso foi bom para a nossa sobrevivência como espécie, ter a habilidade de se preocupar e de tentar prever o futuro e tentar se planejar para prevenir possíveis danos para o futuro. Uhum. Né? Tudo isso foi um ganho da nossa evolução como espécie. Outros animais não têm a capacidade de se preocupar, e isso é para o bem e para o mal da espécie deles. É assim como a nossa habilidade de se preocupar funciona para o bem e para o mal. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é exatamente isso, né? A preocupação não é malvada, ela não é ruim, ela não é um defeito da nossa fabricação, nem da nossa personalidade. Ela é algo que que surgiu na nossa evolução para tentar proteger a gente. Nossa amiga, né? E ela Está é a nossa nosso amiga, favor, né? Em primeira instância, está a nosso favor, né? Surgiu a nosso favor. mas é uma amiga que às vezes atrapalha em vez de ajudar. Né? Então a gente sabe que tem momentos em que a preocupação ela pode sair pela culatra e em vez de ajudar a gente, ela pode se tornar uma fonte de sofrimento desnecessário. Uhum. E eu acho que é sobre isso que a gente deveria falar. Né? E a gente sabe também que a nossa mente evoluiu até por essa capacidade protetora da preocupação para ter um viés negativo. O que é isso? Quando a gente recebe alguma informação que é negativa ou que aponta para um perigo ou um possível risco, isso chama muito mais a atenção da nossa mente e isso fica se passando pela nossa mente muito mais do que todas as outras informações que são neutras ou são positivas, que estão no ambiente ao mesmo tempo. Uhum. Como Então, soluções para. a tendência natural da mente é procurar aquilo que está negativo e focar naquilo. Sim. Né, com essa tentativa de proteger a gente dos riscos. Só que em uma situação emergencial,
em que a gente, ó, detecta ali um perigo, se planeja para evitar esse perigo e se defende, maravilha, isso funciona. Agora, se a gente fica o tempo todo procurando e olhando só para os perigos, isso vai causar um desgaste no nosso sistema. Uhum. Porque qual é a resposta de defesa do nosso corpo contra algo que é uma ameaça? Ele entra no modo de emergência. Né? Legal. Ele vai se preparar todo para ter as respostas de luta ou fuga. Para perigos que sejam perigos dos quais a gente se protege lutando ou fugindo, né? Sei lá, um predador, né? Um leão, um tigre dente de sabre, alguma coisa assim. Ou uma preocupação com um boleto, ou uma preocupação qualquer outra, para qual o correr ou lutar não vai proteger a gente. Eu queria muito poder sair correndo dos boletos e me proteger deles dessa forma, mas a gente sabe que não funciona. E tudo isso vai liberar uma série de hormônios no nosso corpo, vai mobilizar recursos que seriam para uma resposta intensa numa situação de emergência, só que isso Imediato, né? repetidamente provoca um desgaste. Aí provoca um desgaste que é físico, que é emocional e que é mental também. Então, sabendo disso, a gente pode olhar para esse viés negativo da mente e aprender a lidar com ele de uma forma que ele se torne menos desgastante para a gente. Sim. Penso muito sobre. Vou tentar reproduzir algumas falas ou perguntas que já fizeram para mim em outros contextos para a gente ir conversando, né? Que são as dúvidas que surgem. Como é que eu vou lidar com o pensamento se ele surge sem minha vontade, né? Os pensamentos são involuntários, eles simplesmente vêm quando eu me dou conta, já estou envolvida a ponto de estar experimentando o mal-estar, né? Então, tem duas formas de olhar para isso. A gente saber que esses pensamentos vão vir e depois que a gente perceber que eles chegaram, né? Você está dizendo assim, a gente tem que se preocupar, tem, né? Faz sentido. Não, então, tem que pensar no futuro, sentar e fazer o planejamento, agir aqui agora em fazendo esse planejamento. Mas eu não preciso ficar nesse modo 24 horas por dia, porque eu vou estar me submetendo a um estresse desnecessário, né? Mas nossos pensamentos, como os macaquinhos no sótão, eles simplesmente vêm, surgem, né? Eu posso prever que isso vai acontecer, acolher minha experiência, entender que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo tem momentos que eu só vejo que eles chegaram depois que já estou me sentindo muito mal, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dois modos, o que fazer já que eles são involuntários. Uhum. E antes disso, né, nem todo mundo sabe que eles são involuntários. Sim. Porque às vezes a gente escuta informações do tipo, ah, mas se você medita, você consegue não pensar em nada. Ou então a gente escuta conselhos do tipo, ah, mas você precisa cultivar apenas pensamentos positivos. Tira essa negatividade da cabeça, não pensa nisso, né? Fica pensando nessa negatividade, isso vai ser tóxico para você. Você tem que só ter pensamentos positivos. Como Ou, se a gente tivesse. ou a ilusão de que se eu vir menos jornal, eu vou pensar menos no problema também, né? Então, eu paro de assistir para pensar menos naquilo. E não é exatamente assim. Assim, o ver menos o jornal talvez Ah, ajude. Né? Ainda mais se eu ficar vendo o jornal, todas as mensagens que me enviam nos grupos de WhatsApp, ficar passando pela timeline das minhas redes sociais, aí vai ser um excesso de informações sobre riscos e perigos que realmente não vai ter muito como eu fugir. Mas eu simplesmente me afastar disso não necessariamente vai resolver o meu problema. Porque a mente vai criar coisas. E às vezes até o não saber de nada pode gerar mais proliferação do que saber de alguma coisa para saber onde eu estou pisando. uhum, uhum. Então tem esse lado, né? E por outro lado, é importante a gente entender que a gente não tem o controle absoluto sobre o que vai se passar pela nossa cabeça. Os pensamentos, sim, são automáticos. Eles evoluíram para serem automáticos. É bom que a nossa mente seja capaz de pensar sozinha. Isso faz bem para a nossa sobrevivência como espécie.
Mas o que a gente pode fazer é, em primeiro lugar, né, eu acho, antes até de lidar com o que quer que seja o conteúdo do pensamento que surgiu, é ser gentil com a gente mesma por não conseguir se impedir de pensar. Porque isso não é defeito nenhum, né? É a forma como a nossa mente funciona. Então, se você está tendo pensamentos muito difíceis, recorrentes, que estão aí batendo, né? E você preferia não ter, não se sinta pior ainda por não estar conseguindo impedir esses pensamentos de acontecerem. Né? Se isso está uma situação difícil, você pode pelo menos ser seu amigo e dar assim aquele abraço, aquele tapinha nas costas e falar, putz, tá difícil, mas estamos juntos, tô aqui por você. Porque a alternativa para isso é falar, ai, seu imbecil, por que você fica pensando nisso? Seu incompetente, você não consegue nem parar de pensar. E esse tipo de coisa que só vai piorar uma situação que já está complicada, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo de todos, é entender que a gente não tem o controle absoluto sobre os pensamentos automáticos, que eles vão surgir, que não é nossa culpa e que a gente não deveria cobrar de si não pensar nessas coisas. Como se dependesse só do nosso esforço conseguir não ter esses pensamentos e preocupações, né? Como se dependesse Não, só da gente, né, tentar evitar esses pensamentos e fazer coisas para eles irem embora. É absolutamente natural que eles estejam aí, aliás, esperado que nesse momento a gente tenha pensamentos desse tipo. exato. E aí, o segundo ponto e aí, os pensamentos chegaram. O que eu faço com isso? E aí, o que a gente pode fazer, a primeira coisa, né, esses pensamentos, especialmente esses que são muito preocupantes em uma situação de perigo real, como a gente está vivendo, que eles têm essa capacidade de manipular, não. Eles são um imã para toda a nossa atenção. Né? Eles como que ocupam todo o espaço dela e se tornam tudo aquilo que a gente enxerga. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é dar um passo atrás e se perguntar o que mais, além desse pensamento, está presente aqui comigo. Né? Primeiro perceber, olha, isso é só um pensamento. Né? Ele pode ter uma relação com condições reais que estão acontecendo à minha volta, mas isso que está dentro da minha cabeça é só um pensamento. O que mais tem na minha volta? Agora, nesse instante, como é que eu estou aqui? Eu estou dentro da minha casa, tomei todos os cuidados que eu podia ter tomado, estou sentindo meu corpo na cadeira, não estou com nenhuma dor física, a minha saúde agora nesse instante está legal, né? Não estou com frio, não estou com calor, tenho comida para comer, né? Pensar nas outras coisas que estão acontecendo além daquele pensamento. Porque quando a gente olha o pensamento em perspectiva no meio de todas as outras coisas, a gente está ampliando de novo a lente da nossa mente e ela não vai enxergar só o negativo. Sim, sim. Criar espaço para perceber outros elementos que também estão acontecendo na nossa vida, para além da preocupação. Para além do medo. Desse pensamento de medo, preocupação. O que mais está acontecendo além disso, além dessa experiência? Sim, muitas vezes coisas palpáveis, né, reais. A gente tem a chance de entrar em contato com a realidade através dos nossos sentidos, né? A palma da mão, como você guiou na meditação, né? Sentir o corpo, sentir a temperatura. Isso ajuda a gente a se descolar do pensamento preocupante e ver que outras coisas estão acontecendo. E aí o impacto desse pensamento no nosso sistema fica mais suavizado. Então essa é uma das primeiras formas que a gente pode ter para lidar. Sim.
A primeira que você falou foi a gente ser gentil com a gente mesmo, a gente tá na presença desses pensamentos, né? E criar distância não é uma distância que a gente vai mandar o pensamento lá para longe, a gente, né? Não é exatamente mandar ele embora, mas a gente criar distância para a gente ter espaço para olhar para outras coisas que também estão acontecendo no ambiente, na presença dessa experiência, desses pensamentos que a gente está chamando de preocupação aqui. Não é isso? Isso mesmo. É como se a atenção da gente fosse uma lente de uma câmera, né? E aí, quando aparece essa coisa que pode ser um pensamento preocupante, ela fecha e fica só ali. O que que é o criar distância? É como se você vai dando um passo atrás e o foco vai abrindo. Então, não é que eu desapareci com aquele pensamento que estava me preocupando, mas é que ele vira um dos elementos em uma paisagem que inclui outras coisas. E aí, quando ele é uma coisa no meio de outras, talvez eu consiga lidar com ele de uma forma mais tranquila. Porque se eu fico com a minha lente fechada nele, ele pode parecer que é tudo. E aí ele fica avassalador. Sim. É, E é como como se eu falei, contaminasse outras coisas, né, Dani? Impedisse a gente de ver outras experiências na nossa vida. Fosse tudo contaminado de preocupação. Tudo que a gente vai fazer ao longo do dia fica meio contaminado, né? Dessa experiência aversiva. fica, né? É que nem aquele caso clássico do acabei de terminar com um namorado e aí vem o dia dos namorados e aí eu não posso ver ninguém de mão dada na rua, ninguém feliz, porque tudo que eu enxergo é a minha dor, né? E aí nem as coisas que são agradáveis ao nosso redor a gente consegue aproveitar, porque a gente vê tudo por aquela lente ali da preocupação ou do sofrimento que a gente tem. Né? É aquele famoso caso do bom dia por quê? Uhum, uhum. Né? Então, se a gente consegue dar essa distância, isso permite com que a gente, de fato, veja outras coisas que não foram contaminadas ou coloridas pelo medo, pela preocupação, pela tensão. Sim, sim. E aí a gente tem algumas práticas de mindfulness que a gente pode utilizar para manejar os pensamentos. Então, durante uma prática formal de mindfulness, a gente pode intencionalmente se abrir para observar os pensamentos que passam pela nossa mente. E o primeiro passo é notar quando a gente foi capturada pela história dos pensamentos, né? E foi embora com elas. É aquela história, né? Entrei na história do filme e tô lá dentro. Tô perdida. É a hora que a pessoa para de ouvir a voz do instrutor, né? Diz, eu nem me lembro o que, é que você estava falando, eu não estava mais ouvindo você. Né? Quando as pessoas falam, Exatamente. é a hora que a gente para de ouvir a voz da meditação guiada. Então, E você tá. aí, assim que a gente percebe isso, a gente lembra, opa, olha só eu pensando. E aí a gente consegue olhar para o pensamento não de por dentro dele, mas olhar para ele de fora. E aí, assim como no filme, né? Se a gente percebe que a gente está sentado na cadeira do cinema e que aquilo é só uma história que está se passando numa tela, o impacto emocional disso vai ser muito menor. Então, a simples prática de mindfulness, que é o notar que a mente se distraiu e entrou no que quer que ela esteja contando para a gente, perceber isso e trazer a atenção de volta já é um jeito de lidar com os pensamentos, de manejar os pensamentos. Sim. Porque a gente tem a oportunidade de dar esse passo atrás. Não é? E acho que uma coisa que pode confundir muitas pessoas é a gente achar que não deveria ter ter embarcado com o pensamento. E não é isso que você está falando, né? É perceber que a gente embarcou. Esse é É isso que é o mindfulness. Às vezes as pessoas vão procurar uma prática de mindfulness e quando a gente explica, né, que no mindfulness a gente vai procurar prestar atenção em alguma coisa, que é o objetivo da prática.
A nossa mente vai se distrair. A gente vai notar que a mente se distraiu e quando a gente nota, a gente traz a atenção de volta para aquilo que a gente escolheu prestar atenção. Às vezes as pessoas entendem que o prestar atenção naquilo que a gente escolheu é o certo e é o sucesso da prática, e que se distrair é o errado, é o falhei, não consegui praticar. Quando na verdade a prática é passar por esse ciclo todo. Porque o que a gente quer praticar no mindfulness é o perceber que a distração aconteceu e redirecionar a atenção de volta. Se a gente não se distrai, a gente não consegue praticar mindfulness. Então, uma outra forma também da gente lidar com o que quer que seja o pensamento que surgiu ou a distração que surgiu, é a gente ser gentil com a própria distração. Assim como a gente pode ser gentil com a gente mesmo por estar tendo os pensamentos, a gente fala, oi, distração, obrigada. Você me deu uma oportunidade de eu treinar minha atenção. Aí você percebe que se distraiu e redireciona. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente está treinando. Acho que é notar a distração como a descoberta, né, Dani? Como uma boa descoberta. Perceber que eu me distraí é exatamente aí que eu posso ter a escolha, a chance de escolher redirecionar a minha atenção, né? Então, às vezes, focar a atenção em uma coisa só é aquele mesmo mecanismo que faz a gente focar a atenção só na preocupação, de fechar a câmera só nos problemas, né? Só na dor, só no desconforto. Então, talvez perceber a distração também é o mesmo movimento que a gente faz quando a gente amplia para notar outros elementos do ambiente, da situação. E uma coisa que as pessoas às vezes não enfatizam tanto, né? Quando a gente percebe que se distraiu e redireciona a atenção, a gente está treinando exatamente esse mecanismo do se descolar ou se desacoplar daquele pensamento que sugou a nossa atenção. Então, quanto mais a gente pratica isso, melhor a gente fica em não ser sugado por esses pensamentos que sugam. Sim. Sim. Então, com a prática do mindfulness, a gente vai ficar menos suscetível a ser controlado pelos nossos pensamentos automáticos. Ainda que eles continuem existindo e aparecendo. O que não significa, porque quem começa a praticar, Dani, tem sempre essa expectativa de controlar os pensamentos ou de suprimir, conseguir não pensar em coisas ruins, enfim. Então, não é, ainda que os pensamentos estejam presentes, eles não vão controlar para onde eu vou direcionar a minha atenção, mas eu vou poder escolher, apesar da presença deles, apesar da presença da distração, para onde eu vou direcionar a minha atenção. Apesar da presença deles, significa que eles estarão lá, eles podem estar lá. E não é que eu vou controlar para onde vai a minha atenção o tempo todo, 100% do tempo. Sim. Ela vai se distrair, vão vir os pensamentos automáticos. Mas o que eu consigo controlar é, quando eu percebo que eles surgiram, o que eu vou fazer com isso? Que é o controlar a minha reação àquilo que acontece comigo. E é isso que vai fazer a diferença. Uhum. Porque a gente sabe que se a gente fica refém desse viés negativo da mente, isso vai produzir um viés negativo emocional também. Né? Porque quando a gente está dentro do filme de um pensamento de preocupação, ou de medo, ou de raiva, ou do que quer que seja, as emoções vão surgindo em função desses pensamentos. Né? Todo o meu sistema vai reagindo a isso. Então, quanto mais hábil eu me torno de me desacoplar dessa história, menor vai ser o desgaste emocional, o desgaste físico que esse tipo de pensamento que vai continuar surgindo vai ter sobre mim. Sim. Sim. Eu gosto de usar um exemplo, Dani, de música quando a gente está apaixonada. Que a gente ouve a música e imediatamente lembra da pessoa. E depois, quando termina o relacionamento, que ouve a música de novo, começa a sentir aquele sentimento ruim. Viaje comigo aqui nesse exemplo. Sente aquele sentimento ruim e você não consegue mais ouvir a música que você adorava antes.
E aí Uhum. depois de um tempo, quando esse sentimento também vai mudando, quando você ouve a música, você já tem um distanciamento, né? Já não provoca mais em você. Então, ver os pensamentos é um pouco isso, é quando a gente consegue se distanciar, tá, inclusive emocionalmente, do conteúdo do pensamento, né? Ele surge, a gente pode dizer, oi, olha você aqui de novo, olha você se preocupando de novo, olha você pensando naquele problema de novo. O que mais? O que mais tem aqui? Uhum. Sente aqui o pensamento comigo, venha. E também tem uma outra coisa legal que pode acontecer, mesmo quando a gente ainda não consegue se distanciar emocionalmente daquilo, Sim. com o mindfulness, a gente percebeu, olha o pensamento, olha a emoção que surgiu. Mas se a Olha o que gente tá. dá esse pequeno passinho atrás, ainda assim, a gente, nesse espaço, a gente tem um lugar para escolher, né? Então eu não preciso, de repente, começar a quebrar as coisas que estão na minha frente, porque tocou a música daquele meu namorado, que era a nossa música, e ele me colocou 35 chifres na testa, né? Eu posso falar, olha só, tocou a música, eu tenho raiva porque eu fui muito traída, mas olha só, se eu quebrar todas as coisas, depois eu vou ter que ficar 3 horas limpando os cacos, vou ter que comprar novos pratos, e isso não vai ser legal para mim. Tá tudo bem, eu me senti assim, Tá vou me tudo sentir bem. no tempo e depois vai Uhum. mudar. E aí, se eu precisar, eu posso, sei lá, fazer uma aula de kickboxing para extravasar minha raiva, né? Posso ter um espaço para fazer uma escolha hábil para lidar com aquela emoção. Sim. E esse é o tipo de controle que a gente tem, né? Sobre o que a gente faz. Não necessariamente sobre o que a gente sente ou pensa, é sobre a escolha que a gente vai ter para reagir ao que está sendo apresentado ali na nossa experiência, né? Esse é o controle, não o controle do que vai surgir, se o pensamento vai vir, se a emoção vai vir ou não, enfim. Mas sobre o que a gente faz, como a gente reage, como a gente quer lidar com aquilo naquele momento. Sim. E motos barulhentas. E outra coisa que a gente pode fazer também para lidar com esses pensamentos recorrentes, em vez da gente ser capturado pelo conteúdo deles ou pela história que eles estão contando, é a gente pensar um pouco sobre o que eles fazem, né? Então, de repente, dar um nome, seja para o pensamento ou seja para a emoção. Né? Então, eu noto aquele pensamento e eu falo, olha só, é um pensamento de planejamento. Ou eu noto aquele pensamento e falo, olha, é uma preocupação. Eu noto aquela emoção e eu falo, nossa, é raiva. Ou é medo. Ou é tristeza. E quando a gente usa Essa técnica. essa qualidade de etiquetar, né, de dar um nome para aquilo, isso também cria um espacinho. Né? Então, essa é uma segunda forma de manejar essas coisas que ficam surgindo. Seria classificar os pensamentos. Ao invés de embarcar, Classificar, dar nome. nomear. Porque às vezes, né, a tendência da gente, às vezes, é querer entrar na história e escarafunchar. E ficar, mas por que que eu estou pensando nisso? Né? Tentar analisar o conteúdo do pensamento. Só que isso tende a multiplicar a macacada. Né? O que antes era um macaco, aí um macaco puxa o outro, um macaco puxa o outro, e aí vira uma ciranda dos macacos quando você está no planeta dos macacos e você se perdeu ali. Né? E em vez disso, você pode simplesmente falar, não, olha, isso aqui é um chimpanzé, né? Isso aqui é um mico-leão-dourado. E aí isso ajuda a gente a criar essa distância, não ser sugado pela história. Também a gente pode dizer para eles agora não? Agora não. Sim, a gente pode fazer. Tem um jeito que é ter essa conversa com os macacos, né? Tem algumas práticas que as pessoas ensinam. Uma é quando você nota, você fala oi.
Pode ser oi, boa tarde, bom dia, boa noite. É, e depois você agradece de alguma forma esse pensamento que surgiu. Porque nesse gesto do agradecer tem essa ideia de eu não quero eliminar, não quero empurrar para longe. Não quero Porque lutar quando, contra, né? porque quando a gente luta contra, aí a gente já foi capturado pelo pensamento. Né? Porque se a gente está lutando, a gente tem que ficar junto dele um tempão lutando. Então, quando a gente dá as boas-vindas, né, e agradece, é uma forma de não entrar numa luta com o pensamento. E aí, depois que a gente agradece, a gente pode falar, oh, agora não. Ou então, tchau. Ou até mais tarde. Né? Porque o que eu quero fazer agora é outra coisa. Né? Reconheço que você está aqui, você veio, não tenho controle sobre isso, tudo bem, valeu pela tentativa de me proteger, mas agora o que eu quero, o que vai me ajudar é outra coisa. Oi, obrigada aí. Agora não. Depois eu me resolvo com você. Depois você pode vir, mas agora não. Que também é outra forma de criar espaço, né? Então eu posso dizer É agora outra não, forma. agora eu quero cuidar de mim. Agora eu vou ser mais gentil comigo mesmo. Sim, e o cuidar de mim é muito importante, porque essa é uma terceira forma que a gente pode usar para lidar com os pensamentos, que é intencionalmente gerar pensamentos e emoções positivos. E o que é muito facilmente confundido com aquela história do pense positivo, Da né? positividade tóxica, né? Você Que a falou. gente falou no começo, né? Do ai, não, você não pode ter esses pensamentos negativos tóxicos, você só pode pensar em coisas boas. Ou se você pensar em coisas boas, todos os milagres do mundo vão acontecer e todos os seus problemas acabaram. Ou Não é fique sempre isso. pra cima, fique sempre animado, good vibes, né? Como as pessoas É, falam. Fique sempre animado, pense positivo. O dia vai ser ótimo. Não sei se o dia vai ser ótimo. Talvez sim, talvez não. não. E, e o cultivar os pensamentos positivos e as coisas que gerem emoções positivas não é isso. Porque a gente sabe que pensamentos vão surgir sem que a gente tenha nenhum controle. E na vida existem coisas que são ruins. Acontecem coisas que a gente não quer, coisas que a gente não planejou, existe dor, existe adoecimento, existe aquela topada do dedão na quina da cama, e essas coisas vão continuar a acontecer, não importa o quanto você tente evitar que elas aconteçam. O melhor dos Mudando. mundos é a gente conseguir lidar da melhor forma possível com elas quando elas acontecem. E aonde que entra o produzir intencionalmente pensamentos positivos e emoções positivas? Quando a gente dá aquela topada na quina num dia que já foi difícil, o que acontece com a gente? Eu digo que o meu dia foi horrível, vai ser horrível, que vai ficar tudo ruim. Que é uma confirmação de que meu dia vai ser ruim. Às vezes é aquela gota d'água, né? Às vezes naquela hora a gente estoura, solta todos os palavrões que a gente consegue se lembrar, fica a pé da vida, desiste de fazer qualquer coisa boa naquele dia. E agora, se a gente estava tendo um dia que a gente se cuidou, que a gente fez várias coisas gostosas que fazem bem pra gente e tudo mais, e a gente dá uma topada no dedão, isso não é mais manejável? Uhum. Pode se tornar só Então, uma tocada no dedão. exatamente, é só ela adquire a proporção daquilo que ela tem em vez de ser a gota d'água que vai transbordar o meu copo do dia. Então, quanto mais regularmente a gente está cultivando atividades que são atividades que vão cuidar da gente, que vão gerar o meu bem-estar, que vão me colocar em emoções positivas, melhor a minha chance de manejar aquilo que é difícil quando o que é difícil surge.
né? E melhora a chance de eu ter outras coisas que me apoiam quando eu afasto o zoom da minha lente, e além da coisa difícil, olha só, tem isso que é legal, tem isso que é bacana, tem isso que me ajuda. E aí, para eu acolher aquilo que me incomoda e que me dói ali no meio, fica mais tranquilo. E aí, Ana Marta, quais são as coisas que você faz para cultivar o cuidado, o gostoso? Porque eu sei que para cada pessoa é diferente, né? Às vezes tem umas coisas que são incomum. Pois é, eu tava pensando nisso, né? De as pessoas ouvirem os outros falarem, por exemplo, assim, ah, se você fizer exercício físico regularmente, então você vai se sentir melhor. Aí às vezes a pessoa odeia a academia e acha que tem que fazer academia, porque se fizer academia vai se sentir melhor. Obviamente, depois de fazer exercício físico, qualquer esforço físico, pode ser que a gente se sinta bem, mas academia, fazer exercício, enfim, algum exercício físico que você deteste fazer, talvez seja uma tortura, né? Mas eu acho que a gente tem que ter bem claro na nossa. E aí eu lembro sempre de você, de uma coisa muito simples que você fez lá na formação ano passado, é, que não sei se você lembra disso, mas você desenhou no seu crachá, fez uns desenhos. Lembra disso? Você fez as Uhum. florzinhas, coisa assim. Aí alguém perguntou, Dani, você desenhou no seu crachá? Na sua identificação, e você falou, eu me sinto, eu acho que dá um tom mais leve para as coisas, enfim, acessar o lúdico. Então, eu faço esse tipo de coisa, eu tento fazer qualquer atividade do dia de uma maneira que seja mais prazerosa para mim. Então, eu tenho uma relação muito próxima com música, emocional mesmo. Então, eu ouço músicas de quando eu era adolescente, que me faziam um bem danado, não é porque me lembra alguma coisa, era eu sozinha dentro do meu quarto mesmo, ouvindo aquilo ali, ouvindo cada instrumento, a letra da música, etc. Então, eu tento me manter em contato com coisas que me dão prazer a curto prazo, que tem esse sentido, né? Tem essa, essa relação com o prazer, com o sentimento bom, com sentimentos positivos. E que eu possa fazer e esteja nas minhas mãos, no celular ali, né? Sobre outras coisas, eu faço minhas pausas. Assim, quando eu vejo o que eu estou entrando numa espiral de sofrimento, eu tento me conectar comigo mesma e fazer uma pausa ali dentro da medida do possível do meu dia para tentar me reequilibrar. Nem sempre funciona, às vezes só música mesmo funciona. Né? Que mais? Alongamento com atenção plena também, eu tenho feito bastante nessa quarentena. Bastante. Me dando esse cuidado. A hora do banho com atenção também. De verdade. Acho que o que mais funciona para mim é ler poesia e música. Meio chato, né? Ler poesia para algumas pessoas, mas eu fico feliz quando leio poesia, de verdade. Eu acho incrível poder jogar com as palavras. Eu não consigo de jeito nenhum mais. Mas me traz um afeto positivo ali. Né? Se eu fosse dizer para você que se eu vou ler 3 capítulos de um livro, né, teórico para eu poder me sentir bem. Eu vou me sentir super maravilhosa por ter conseguido ler, mas que eu vou sentir prazer a curto prazo, talvez não. Uhum. Então, eu tenho em mente algumas, como é que eu posso dizer, alguns escapezinhos, assim. Música, poesia, as pausas, fazer o momento do banho, o meu momento do banho. O que mais? E você, Dani, me conte suas estratégias de autocuidado. Ah, eu tenho algumas. Música para mim é super importante também. Eu sempre gostei muito de música e esses dias eu me dei conta do quanto. Porque foi um dia que eu estava com muita raiva. E para mim, exercício físico mais vigoroso funciona quando eu estou com raiva. Quando eu estou triste e cansada, é um esforço enorme e eu sofro mais para fazer. A não ser que seja uma coisa suave, tipo um alongamento, um tai chi e tal. Se eu vou querer, tipo, num dia que eu tô triste, que eu tô mal, fazer exercício não vai dar certo. Vai virar mais sofrimento. Mas teve um dia que eu tava com raiva e nessas horas o exercício me ajuda. Só que eu coloquei música. E eram músicas que eu amava tanto, e eu percebi que aquilo teve um efeito tão radical na minha emoção, que depois que eu terminei de fazer exercício, eu continuei ouvindo música ao longo do dia e eu tive um dia ótimo. E eu percebi que a música fez uma baita diferença. Dani, eu anoto, quando eu lembro de alguma música que me faz muito bem, eu anoto, assim, eu tenho que anotar, porque eu sei que se eu ouvir em outro momento, eu vou me sentir bem.
Seja o que for, qualquer tipo de música, entendeu? E a Terra gente Santa. tem essa coisa, né, de fazer a playlist de ir para academia, playlist para correr na esteira, playlist dançante, playlist da festinha. Por que que a gente não faz a nossa playlist salvadora para os dias difíceis? Sim, Né? Essa é uma coisa que super pode ajudar. sim, sim. E tem umas coisas que às vezes são muito simples, né? É só dar uma respirada funda, às vezes já ajuda. Tem uma coisa que eu descobri que é deixar meus pés confortáveis. Isso salva o meu dia. Assim como eu descobri isso assim, quando eu uso um sapato que me aperta, ou quando eu enfio o pé numa poça d'água e sou obrigada a andar com aquele pé molhado, isso acaba com o meu humor. E aí eu parei para pensar e falei, e se eu fizer o contrário, será que isso salva o meu humor? E salva. Então eu fazer uma massagem no meu pé, ou eu colocar uma meia fofinha, vestir um sapato gostoso, uma pantufa macia, isso às vezes é uma coisa besta, mas me ajuda. Se, quando eu começo a falar da minha lista, eu sinto até vergonha de contar. Sinto vergonha, porque eu acho, mas também acho que é por aí mesmo. Não é algo complexo que precisa te dar prazer, né? Você tem um creme que tem um cheirinho gostoso, que te faz se sentir bem e se concentrar naquilo, né? Não é cheirar, né? Fazer a massagem no pé, vir em paz interior no teu dia todo, mas é sentir, curtir a sensação, né, Dani? Eu gosto de cheirar o pó do café antes de fazer o café, por exemplo. Ai, que delícia, cheiro de Pô, café. é o meu momento ali, eu e o café. Né? Então não é só fazer uma massagem, se eu fizer massagem no pé eu vou me sentir bem. Não, é fazer uma massagem porque com sua atenção voltada para eu tô aqui fazendo massagem no meu pé, como se estivesse todo mundo vendo, né? Com a O atenção pior é que eu voltada. também estou fazendo massagem no meu pé aqui. Pois é, e é uma bobagem, mas que eu acho que na correria do dia a dia a gente não se permite. Uhum. A gente julga bastante essa experiência, né? Sim, Felicidade. e aí o que eu queria fazer é convidar cada pessoa que estiver assistindo a gente agora para parar e para pensar, né? Quais são as coisas que ativam essas sensações gostosas, positivas, de aconchego, ou de alegria, ou de alívio em mim, né? E tanto as coisas que funcionam em momentos de emergência, as coisas que são mais intensas, né? Como a Ana Marta falou da música para ela, é um negócio muito poderoso, às vezes só a música resolve. Mas também essas coisas menores que são mais simples, mais fáceis, mais acessíveis. Às vezes um toque que a gente faz, um carinho na gente mesmo, né? Um pegar na própria mão, Uma um cafuné. fazer um cafuné, né? Aquela coisa pode até ser meio disfarçado, assim, né? Tipo, e, e isso dá um alívio, né? Ou colocar a mão no peito, no coração, fazer um. Esse negócio aqui com o dedão me dá a maior sensação de conforto, que é esse carinhozinho aqui, assim. Vou aprender, Dani. Mas às vezes para você o gesto é outro, né? Cada um tem que descobrir o que funciona para si, o que é algo que é de fácil alcance, que está sempre com você, e não esperar a coisa ficar difícil para se oferecer essas coisas, porque isso é algo muito comum. Né? Às vezes a gente só se permite se dar alguma coisa gostosa quando já está pelas tantas. E a ideia é que a gente possa cultivar esse bem-estar no dia a dia para que quando apareça coisa difícil a gente não esteja no limite. Sim. Dani, a gente já tá chegando no nosso horário mesmo. Tava boa a conversa. E aí eu até olhei o tempo, mas enfim, me distraí. É, cuidar dessas coisas para que elas não se tornem também como se fosse um escape do desconforto, né, Dani? Acho que era isso que você estava me dizendo pra gente. De Sim, implementar isso no dia a dia, ao invés de usar só como recurso quando a dor estiver aparecendo.
tiver parecido. Olha só, a Carla falou, dançar uma música por dia que seja, que a energia estagnada se dilui em bem-estar. Maravilha, Carla, dançar, né? Dançar é muito gostoso. Eu gosto muito de dançar também. E eu não tenho dançado, porque eu Na tenho pior essa das ideia na hipóteses, cabeça que dançar é com os outros. na pior das hipóteses, dança no chuveiro, Dani, que tem ninguém olhando. Pois é, posso dançar sozinha, né? Quem disse que não pode? Sim. Então, eu acho que é isso, né? A É tarefa isso, de casa é fazer uma lista de coisas eu que queria fazem bem. agradecer a todo mundo que veio, que assistiu a nossa live hoje. É um prazer estar aqui com vocês e sigam acompanhando aí que a gente tem uma programação bem legal todos os dias, às 5 da tarde. Todo dia a gente vai estar aqui fazendo a prática e conversando um pouco sobre mindfulness. Ok? Obrigada a todo mundo. Obrigada, viu, Dani? Eu tava com saudade de ouvir sua voz. Ah, eu também. Um beijo. Até Um mais. beijo grande. Tchau, Obrigada pelas tchau. dicas, por lembrar as dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.